A motivação agora é diferente. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. É a conclusão, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Vamos analisar agora linha por linha. Vamos lá. Linha por linha aqui. Estas duas linhas aí, a introdução e a conclusão, apresentam o padrão que circunda o mandamento, pela expressão que se repete, te ordenou. Você percebe que essa expressão que ordenou, ela só é lá, ó, como que ordenou o Senhor, na introdução, e ela só vai repetir na conclusão, te ordenou. Quando a gente chegar em livros poéticos, no ano que vem, daqui a um ano, vocês vão entender essa questão de paralelismo, né? Paralelismo. Tem um paralelismo, mas tem um novo termo, que é chamado paralelismo de envelope. Paralelismo de envelope. É quando uma expressão está aqui no começo do verso e essa expressão só vai se repetir no final do verso. Está mostrando que está ligando a linha 1 com essa linha. Tá? É o que a gente encontra aqui. Ó. Essa expressão, como te ordenou, ela só se repete aqui na última. Te ordenou. Então está fazendo isso, está ligando. Vamos lá. Guardamos o sábado simplesmente porque Deus o quê? Pronto, final. Pronto, final. Não sei se você percebeu o que a Bíblia está enfatizando aqui. Deus falou e o quê? Acabou, já não tem discussão. Não tem discussão. Ele falou e acabou. Por que ele falou e acabou, não tem discussão? Ele mesmo fala no livro de Êxodo. Porque eu sou o quê? Eu sou o Senhor. Eu sou o soberano. Eu que mando aqui nesse negócio. Eu sou. É isso e ponto lá. A gente guarda o sábado porque Deus mandou. Foi a resposta que uma vez um pastor deu para uma irmã, né? Ele estava na classe, professores, a irmã falou assim, pastor, por que a gente guarda o sábado? Eu achei simplória a resposta do pastor naquele tempo. No começo da igreja lá. Mas depois que eu estudei, eu percebi. Eu falei, porque Deus mandou. E pronto. E acabou. Livro de Êxodo, Deus está mostrando que Ele é o quê? Ele é o soberano. Ele é o soberano. É o que manda aqui. Eu sou o Senhor. E ponto final. Eu sou o soberano. No momento que a gente discute com Ele, a gente está se opondo ao belo e maravilhoso plano que Ele estabeleceu para nós. Filho, eu estou te dando um dia para você descansar. Para você ter um relacionamento mais próximo comigo. Ah, senhor, não pode ser que é esse que eu estou escolhendo. É esse. Estou escolhendo esse aqui. Ah, mas não quero mais, doutor. Esse aqui que eu estou escolhendo. Agora você é livre para escolher. Só que você vai ter as consequências dessa sua decisão. Tá certo? Eu sou a vida, o contrário de mim é a morte. Eu sou a fonte de vida. O contrário de mim é a morte. Eu sou a fonte de vida. Quiser ter vida, vem a mim e viva. Tá? Vamos avançando. Mandamento. Em relação aos 6 dias que antecedem o sábado, o mandamento pede para que trabalhemos. É a mesma coisa lá, né? Em comparação de contraste, etc. Mesmo exemplo lá do Êxodo 20. Agora vai mudar um pouco nessa linha C aqui. O texto é absoluto, indicar que o 7º dia é o sábado, remetendo os leitores ao relato da criação do Gênesis, onde pela primeira vez aparece a expressão 7º dia. Agora vai, olha que interessante agora. Diferentemente de Êxodo 20, verso 11, que apresentava como motivo a criação, este texto apresenta a libertação da escravidão egípcia, tanto para o israelita quanto para os seus servos que habitassem em sua casa, aspecto humanitário. O mandamento ganha um sentido soteriológico, salvação. A guarda do sábado, em Êxodo 20:11, celebra a criação, e a guarda do sábado, em Deuteronômio 5:15, celebra o quê? A salvação. Ok? Os dois textos diferem aqui. Êxodo capítulo 20, a motivação para guardar o sábado, uma delas é para celebrar a criação. Em Deuteronômio capítulo 5, uma das motivações para guardar o sábado é para celebrar a salvação. Então o sábado ele está relacionado tanto à criação quanto à salvação. Foi com base nessa ideia que comporam aquele hino lá, que é o hino Lento e Calmo Foge o Dia. Lento e Calmo Foge o Dia. Está no Inário Adventista. A letra desse hino traz essa ideia. Né? Guardamos o sábado porque Ele nos criou, porque Deus nos criou, guardamos o sábado porque Deus nos salvou. Você pode perceber que o mesmo Deus que criou o sábado e o separou como lembrete à criação, foi o mesmo Deus que ficou as 24 horas do sábado na tumba, por ocasião da salvação. Tá? Dos 3 dias lá, né? Sexta, sábado e domingo, o único dia que realmente teve um tempo de 24 horas completo foi o sábado, por ocasião da morte de Cristo.
Exatamente, ele ficou as 24 horas na tumba. Então, sábado tanto relembra a criação, quanto relembra a salvação. Bom, vamos lá. Palavras-chave no sábado. Olha aqui em Deuteronômio 5. Lá em Êxodo capítulo 20, a palavra-chave é lembra-te, mostrando um aspecto retrospectivo e prospectivo. Tá? Lembra-te para o santificar. Agora a palavra-chave aqui é guarda. Guarda o dia de sábado. Por que começa diferente, hein? Lá é lembra-te e aqui é guarda. Vamos lá. O mandamento em Êxodo começa com lembra-te, agora em Deuteronômio 5:12 começa com guarda. Quando o verbo, olha lá o hebraico agora. Quando o verbo é seguido por um acusativo, guarda o dia de sábado, possui uma conotação de mandamento, uma obrigação, uma lei. Exemplo, olha lá, Deuteronômio 7:8, para guardar o juramento que fizeram vossos pais. Deuteronômio 7:9, o Deus fiel que guarda a aliança. Deuteronômio 7:12, o Senhor guardará a aliança e a misericórdia. Sempre quando o verbo é seguido do artigo, olha lá, sempre quando o verbo é seguido do artigo, a ideia é um mandamento, uma lei. Vamos lá. Êxodo 43:7, Senhor Deus que guarda a misericórdia. Os exemplos mostram que o termo guardar com acusativo na frente está relacionado à aliança que Deus fez com o seu povo. Os 10 mandamentos são chamados de palavras da aliança. Logo, o sábado é o sinal da aliança, é o sinal do próprio pacto. Avancemos, vamos lá então. Os exemplos mostram que o termo guardar... Ok, aqui estou repetindo, aqui. O contexto de Deuteronômio 5 é a renovação da aliança que Deus fez com Israel quando os tirou do Egito e os conduziu ao Monte Sinai. Por isso que o verbo guardar aparece no mandamento do sábado, pois é uma invocação à aliança, não sendo necessário fazer o povo lembrar da existência e guarda do sábado, como no caso de Êxodo 28, e sim no sentido de renovar a obediência requerida da aliança, que já havia sido feita com Israel. Lá em Êxodo 20, o termo lembra-te, ele é principalmente, ele é técnico, pode ser a palavra técnica, mas ele é a palavra, ele é, quando você faz uma coisa, proposital, né? Não seria proposital, mas a ideia é intencional, a ideia seria essa, tá? Ele seria proposital mesmo, porque o povo havia, o que o povo havia feito com o sábado? Se esquecia, por isso que é lembra-te. Agora em Deuteronômio já é a segunda geração de israelitas. O povo já estava guardando o sábado durante os 40 anos no deserto. Não tinha necessidade de falar o quê? Lembra-te. Não tinha. Guarda. Então ele está renovando a aliança. Está renovando a aliança. Tá? Não tinha necessidade de falar lembra-te. Então agora ele renova a aliança com a palavra guarda o sábado. Sempre que aparece o verbo com acusativo, você percebe que o contexto sempre foi da aliança, mostrando que é uma renovação da aliança. Renovação da aliança não pelo fato que o povo havia se esquecido, mas simplesmente está o quê? Renovando. Está renovando a aliança. Seria a mesma coisa se a gente entrasse aqui nessa sala no próximo semestre. Vocês vão entrar aqui no próximo semestre. Vamos? Amém. No próximo semestre. Aí vocês percebem assim, cara. Outra sala. Não, outra sala. Segundo ano não. Misericórdia nessa sala, não. Vamos imaginar que seja essa sala. Tá? O exemplo só vai ficar claro se for essa sala. Vocês vão entrar nessa sala, a não ser que vão pagar a matéria. Misericórdia. Vocês vão entrar nessa sala e tal, vocês vão perceber que está um azul mais assim, mais escuro. Um azul escuro. Nossa, a parede está nova. É uma nova parede. Quando fala que é uma nova parede, é uma outra parede, derrubaram os blocos e desconstruiu? Não. É a mesma parede, só ela foi o quê? Revitalizada, melhorada. É nesse sentido que é a aliança. Nesse sentido que é a aliança. A aliança sempre é a mesma. Deus ele só vai o quê? Atualizando, ratificando, memorando. E essa é a mesma palavra que está lá no Novo Testamento, quando Jesus fala assim, esse é o seu sangue da nova aliança. Ele fala nova aliança. Só que o nova ali não significa que é uma outra. É a mesma que está vindo. Deus só está o quê? Jesus só está o quê? Renovando, reafirmando, ratificando, está ratificando o anterior. Vamos avançar. Nunca anula ele, no caso. Nunca anula a aliança. Deus é o mesmo. Olha lá. Então vamos comparar os dois textos aqui. Êxodo 20, verso 8 a 11 e Deuteronômio 5, 2 a 15. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Guarda o dia de sábado para o santificar. Aqui é o sentido de reavivamento à guarda do sábado, diante do contexto da escravidão egípcia. Ali é o sentido de renovação à obediência do sábado e dos mandamentos, diante do contexto da aliança. Verso 10. Não farás nenhum trabalho, nem o teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Não farás nenhum trabalho, nem o teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Detalhe, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Você percebe que o sábado ele tem propósitos humanitários e igualitários. Isso é interessante aqui. O sábado ele é um elemento social.
Está ligado a todas as pessoas e um elemento social. Social. Vou dar um exemplo para você. Com essa onda que nós estamos tendo de gente de outro país que está vindo para cá. Imigrantes, mas Refugiados. Refugiados, obrigado. Essa onda de refugiados que estamos tendo, nós como adventistas temos uma obrigação diante deles. A obrigação principalmente diante do mandamento. O teu servo e aqui ó, eles aqui ó. O que está escrito aqui? Forasteiro, o que ó? As tuas portas para dentro. O ato de ajudá-los implica no próprio mandamento do sábado. Os forasteiros das tuas portas para dentro. Tá? Então o sábado ele tem um contexto social de ajuda humanitária e igualitária para todos. Tá? Por que é para todos? Interessante. Ó. Todo esse povo descansem como o quê? Como tu. Sabe o que Deus está falando? Os mesmos direitos os mesmos direitos para você são os mesmos direitos para quem? Para eles também. Igualitário, tá? Interessante. Vamos lá. Ó, não sei se alguém, acho que alguém. É você que está fazendo alguma coisa sobre isso aqui? No sábado? Ação social do sábado? Assistência social do sábado? Não. No seu trabalho você não pega isso, né? Não estava entrando É nisso. interessante fazer um trabalho sobre assim, ação social, assistência social em relação ao sábado. Vamos avançar aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou, o dia de sábado santificou. Argumentos para guardar o sábado, porque Deus assim o fez, devemos segui-lo como modelo. Se ele descansou, vamos descansar também. Porque Deus abençoou e santificou esse dia. Essas palavras se referem a Gênesis 2, 1 a 3, remetendo à guarda do sábado da criação. O sábado celebra a criação. Já em Deuteronômio, você deve guardar o sábado, porque te lembrarás que você foi um servo. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Argumentos para guardar o sábado. Porque Deus libertou da escravidão egípcia. O contexto da libertação egípcia remete ao Sinai, lugar onde Deus conduziu Israel para fazer uma aliança. O sábado celebra a salvação. Então eu guardo o sábado porque Deus me criou e porque Deus o que me salvou. Então eu não guardo o sábado para ser salvo. Eu guardo o sábado porque já fui salvo. Você celebra a salvação. Então sábado é o dia de celebrar a salvação. É por isso, amigos, antes de você entender sobre a guarda da lei, antes de entender sobre guarda de qualquer mandamento, o assunto mais importante para se entender qual é? Salvação, justificação pela fé. Porque não adianta você guardar o sábado sem você entender a salvação. Aí o sábado vira o quê? Legalismo. O sábado vira legalismo. Que foi um problema que os judeus caíram, os fariseus caíram, e muitos de nós caímos, e às vezes nós caímos também. Dê uma olhada em Mateus capítulo 11, vamos lá. Mateus capítulo 11, verso 28. Texto tão conhecido, né? Usado aí nos apelos e tal. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Quando a gente lê a Bíblia assim, a gente tem que entender o porquê que o escritor está colocando esses versos logo ali. Ele tem uma intenção. Mateus 28, versos... Não, desculpa. Mateus 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Estáis cansados ou sobrecarregados, e eu vos enviarei. Presta atenção nesses verbos. Mas sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o que aí? Opa. Acharei descanso para você. Porque o meu jugo é suave, eu fardo. Tem algumas palavras aí que elas são interessantes, elas são quase sinônimas, né? Suave, leve, descanso, né? Interessante, né? Dê uma olhada na próxima história. Prossiga a leitura. Mateus capítulo 12. Qual que é o assunto aí? Jesus é o Senhor do sábado. Ele vai contar a história aqui do homem, acho que é da mão ressequida e tal. O homem da mão ressequida, me parece que isso aí. E ele termina lá no versículo 8 da história, porque o Filho do Homem é Senhor do... Aqui comigo. Por que Mateus colocou esses versos aqui, ó, vinde a mim, logo antes da história do sábado? Aí pega uma história sobre o sábado. Só que ele coloca esses 3 versos antes. Por que Mateus faz isso? Ele está fazendo o seguinte: se você não descansar em Jesus, você não estará preparado para descansar em quê? No sábado. É isso que ele está falando. Não é à toa que Mateus coloca um verso perto do outro. Porque com certeza, essa fala de Jesus aqui, não é certeza que Jesus falou isso aqui na sexta-feira à noite, antes do dia aqui. Talvez Jesus falou, ou um tempo atrás ou depois.
Mateus, quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, não, é o seguinte, eu vou falar agora sobre o sábado. Eu tenho que contar aquela história do homem da massa. Só que a gente entende que para a pessoa guardar o sábado, você diz, é verdade, eu lembro que Jesus falou sobre isso. Jesus falou que a gente tem que ir a Ele para ter descanso. Poxa, até é legal você colocar o texto bem aqui. Porque o leitor, quando está vindo, ele vai entender. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que entender a intenção do escritor, por que ele fez isso. Então aqui, aí tem uma mensagem muito poderosa. Não adianta você descansar no 7º dia da semana se você não tem certeza da sua salvação. Poxa. Não tem certeza da salvação. Não tem certeza que foi perdoado. Não entende nada sobre a graça, sobre justificação pela fé. O sábado em si não vale nada. A gente vai ter uma matéria chamada Livros Proféticos. E vocês vão ter uma matéria chamada Hermenêutica, né? Interpretação de texto. Tá? Essa matéria ela tem várias faculdades. Essa matéria vai ajudar a interpretar o texto. Mas na matéria de livros proféticos, a gente vai estudar o sábado no livro de Isaías. Lá no livro de Isaías, sabe o que Deus fala? Isaías capítulo 1, versículo 13, Deus fala assim, ó, o sábado aí de guarda aí, não quer sábado, detesta, abomina esse sábado. Deus está falando do sábado do 7º dia, não é do sábado cerimonial que a gente costuma dizer lá. É o sábado do 7º dia, Isaías 1, 13, Deus fala assim, esse sábado aí que vocês estão guardando, para mim isso aí não quero nada disso. O próprio sábado. Por que Deus fala isso? A Isaías vai explicar. Era de forma errada, era hipocrisia. Eles estavam guardando o sábado, maltratando as viúvas, maltratando os órfãos, deixando as pessoas passarem fome, etc. O que adianta vocês fazerem isso? O que adianta vocês guardarem o sábado e durante a semana vocês... Não, sábado para mim, vocês não estão guardando é nada. Hipocrisia. Estão profanando o sábado. Vocês estão profanando o sábado. Lá em Isaías 58, Deus corrige. Vocês fiares o pé de profanação. Falar ao sábado, né, etc. Deus vai corrigir isso aí. Então veja só, não adianta durante a semana eu falar mal do meu irmão, eu não cumprimentar. Imagine, eu estou de mal com o irmão e estou lá guardando, não, tem que guardar o sábado. Deus não aceita essa guarda, Ele não aceita, gente. Ele não aceita. Eu falei, não adianta, você não adianta guardar assim. É o princípio da oferta, lembra lá que Deus fala? Se você vir dar oferta aqui, você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que você tem que fazer? Vá lá abrir. Certo? O mesmo princípio é para os outros mandamentos, não sabe? Mesmo princípio. Então é o que Mateus está querendo dizer. Temos que ter um encontro diário com Jesus, temos que descansar em sua salvação. Então você percebe que são dois tipos de descanso. Antes do descanso físico, que é importante, qual outro descanso que vem primeiro? O espiritual. São dois tipos de descanso. É o que a gente encontra no próprio mandamento. Tá? Celebra a criação e celebra a salvação. Então sábado é o dia de celebração. Sábado é o dia para a gente lembrar a criação e a salvação. Vamos para outro texto. Olha lá, Êxodo 23, 12. Agora, esse texto é interessante. Êxodo 23, 12. Pancadaria no sábado. Hoje, sábado. Olha lá, esse é um estudo aqui que vocês têm que levar, viu? Êxodo 23, 12. Vamos lá. Olha que texto interessante esse aqui. Esse texto ele é muito profundo. Você vê que estamos avançando em Êxodo, hein? Já estamos em Êxodo 23 já. Êxodo 23, 12. O que está escrito aí? Olha lá, 6 dias. Então é o seguinte, ó. Depois do mandamento do sábado, a próxima vez que se menciona sábado é agora. Depois do segundo mandamento, agora. Êxodo 23, 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Eu fiz uma exegese de todos esses textos. Vamos lá. 4 pontos de análise nesse texto. Alguém está fazendo esse texto aqui? Ninguém. Então vamos lá. Primeira coisa, tem 4 pontos de análise. Você percebe no texto a amplitude do descanso sabático, o revigoramento sabático, o contexto anterior. A gente vai ter que analisar o contexto anterior. A gente vai entrar no assunto do ano sabático e o contexto das festas para o Senhor. Vamos lá, um por um então. O descanso sabático atende 3 níveis. Primeiro, o próprio israelita deveria descansar. Olha lá o que está escrito. 6 dias farás o que aí? Você percebe aqui a ênfase pessoal. O próprio israelita deveria descansar. Olha lá. Os seus animais também deveriam descansar, seriam os instrumentos de trabalho dos israelitas, para que descanse o teu boi e o teu jumento. São os instrumentos de trabalho deles naquele tempo. Tá? E terceiro, os servos e forasteiros, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então a primeira coisa que você percebe é a amplitude do sábado. O sábado não estava destinado somente para o israelita, mas envolvia os seus instrumentos de trabalho, o seu servo e a sua serva. Vamos avançar. Interessante, né?
Por que o israelita é mencionado primeiro? Está aí, ó. O israelita deveria ser o primeiro a guardar o mandamento, justamente para servir do quê? De exemplo para os outros. Por isso que ele é mencionado primeiro. Olha lá. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Aí tem a expressão, ó, para quê? Não, está escrito aí no verso 23, 12. 6 dias, verso 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Para quê? Olha lá. Descanse o teu boi e o teu jumento. Para quê? Tome alento, o filho da tua serva. Você percebe que na construção do verso mostra que o israelita deveria guardar o sábado para servir de exemplo. Você vai descansar para quê? Isso aqui. E para quê? Isso aqui. Então interessante, isso aqui são lições para nós, né? O nosso exemplo em guardar, a maneira como guardamos o sábado, serve do quê? Serve de exemplo. Tá? Os outros 2 elementos, boi e jumento, filho da serva e forasteiro, descansariam pelo descanso do israelita. Interessante isso aqui. Os outros elementos, eles iam descansar por causa do descanso do israelita. É isso que eu estou querendo dizer. Proporcionaria o descanso dos outros. Então, por exemplo, imagina aquela família que todo sábado para, a casa para. Chega no pôr do sol da sexta-feira, todo mundo se reúne na sala, começa a cantar os hinos. Aí percebe que o gás não entrega. Eles não saem na padaria para comprar. Eles não vão na feira no sábado. Os vizinhos percebem que sábado de manhã, ao invés de eles ficarem dormindo até tarde, o que eles fazem? A empregada não vem naquele dia. O que os vizinhos que estão do lado começam a perceber? Tem alguma coisa diferente nessa família. São crentes. Um crente diferente. É um crente diferente esse crente. A senhora White fala no livro Patriarcas e Profetas que o maior testemunho de Jeová como Criador, quando o Adventista no 7º dia descansa no sábado e sai com a Bíblia para a igreja. Que é o maior testemunho de que Deus é o Criador. Então é pelo exemplo. O israelita, ele iria influenciar os outros pelo exemplo na guarda. Não precisava nem falar, bastava descansar, bastava parar. A estrutura do verso transmite a informação de que o israelita deveria liderar a guarda do mandamento, diante dos outros 2 elementos do texto. 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Isto mostra que a guarda do sábado, dentro da casa do israelita, seria liderada pelo quem? Isso é importante. Importante. Estão aqui comigo. Veja só. Eu já vou dar um programa. Guarda assim, deixa eu só terminar o pensamento. Então, olha só que interessante. Por exemplo, eu sou o pai de família. Eu sou o pai de família. Patriarca da casa. Eu sou adventista 7º dia. O que eu tenho que fazer? Guardar o sábado. Guarda o sábado. E aí eu dou o quê para minha família? Eu dou o? É lógico. Se eu sou o único adventista da família, eu tenho pessoas, eu não vou impor um decreto. Né? Tem que respeitar a lei. Senão vai dar problema na casa. Vai dar problema. Vamos imaginar que a minha esposa não é adventista. Não, tem que. Não vai dar certo. Aí o problema é que o jugo desigual. Deus jugo desigual, então eu tenho que guardar ali. Só que é o seguinte, ao invés de falar, o que eu tenho que fazer? Guardar. Eu tenho que guardar. Pelo meu exemplo eu vou poder baixar. Mas é lógico. Bom, vamos mudar o cenário. Vamos imaginar que eu sou pai de família e toda a minha família é adventista. Fica diferente. Aí eu, como pai de família, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar. Eu tenho que puxar a liderança. Essa é a ideia, eu tenho que puxar. Gente, pôr do sol, vamos lá, gente. Ok, vamos lá, etc. Vamos lá, esposa, vamos sentando aqui. Vamos lá, criança, vamos desligando aí a televisão e tal, vamos lá, colocando no novo tempo aí, sei lá, desligando e tal, vamos desligando a panela aí, vamos lá. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que puxar. Vamos lá, vamos começar a cantar os hinos. Vamos lá, vamos começar a cantar, etc e tal. Então eu tenho que puxar o exemplo. Essa é a ideia. Vamos lá, deixa eu dar uma oportunidade para vocês. Eu acho que você estava aqui primeiro, depois o Felipe. O senhor, nos estudos que o senhor fez, o senhor encontrou alguma coisa falando da parte da obra? Nenhuma obra descansa de tua obra. Mas quando fala essa parte de obra, tem alguma comparação? Está se referindo ao trabalho secular do israelita. Em nenhum momento isso remete ao trabalho espiritual? Não, o trabalho secular do israelita. Daqui a pouco a gente vai parar num texto aí,
que fala da obra de Deus feita no sábado. As obras que fariam no sábado. Tá? É a obra do israelita. Que eu vi um comentário de uma pessoa, nada escrito, verbal, mas eu não achei nada que era um sinônimo de adoração vindo. O sábado era um sinônimo de adoração da obra que ele havia feito durante a semana. Ah, ok, entendi. Só que eu não achei isso escrito. Ali a ênfase é tua obra se refere ao trabalho secular do israelita. Felipe, pois não. Com relação ao sábado, é interessante a gente pensar de forma contemporânea. Por exemplo, o dono da empresa, quando se torna guardador do sábado, ele proporciona o descanso aos seus funcionários. Se ele é o dono da empresa, né? Exatamente. Se ele é o dono da empresa, sim. Então, se eu sou o dono da empresa, o que eu posso fazer com a empresa? Fecha a empresa. Eu sou o dono. Já tem um trabalho que é o posto de gasolina. Não, então, eu conheço uma família adventista que fecha o posto de gasolina. Eles fecham e colocam um banner assim. Somos adventistas, 7 dias guardados, você sabe? Vem depois do pôr do sol. Vem depois do pôr do sol. E aí são vários exemplos. Você sabe qual é o problema? O problema é quando você entra em sociedade. Você é sócio de uma pessoa que não guarda o sábado. E aí, meu irmão, é jogo desigual com os infiéis. Entendeu? É jogo desigual com os infiéis. Aí é o problema. É melhor desfazer essa sociedade. Uma empresa, tinha 2 frigoríficos,